Olá, amigos da Felicidade FM Web, estamos em Gramado, Conferência Respire, encontrando pessoas, personalidades. Estou aqui com o Sidney Conexão, que é de Alphaville, né? Alphaville. E vai contar um pouco aí do teu trabalho, me conta um pouco da tua história aí, até pra gente conhecer, né? Bem-vindo ao Rio Grande do Sul, já conhecia, já tinha vindo? Não, primeira vez, estou muito encantado com a cidade, inclusive. Que cidade linda, maravilhosa. Eu tinha vindo a Porto Alegre, porque eu tenho um grande amigo aqui, Everton Rosa, meu irmão, mas em Gramado eu nunca tinha vindo. Tem alguns amigos que sempre vêm, ficam fazendo inveja, né, na gente? Sim, é verdade, postando aquelas fotos. E aí eu me atentei aqui até os canteiros com as flores amarelas, rosas, que coisa mais linda. Dizem que Gramado é um dos segundo destinos mais procurados do Brasil. Que isso. Então é uma cidade muito Vai turística. ser a partir de hoje, meu e da minha família. E me conta a tua vinda aqui, um pouco da tua trajetória, me conta o que tu faz hoje, conta para o nosso amigo. Hoje a gente acredita muito que os relacionamentos são muito importantes. Na verdade, eu acredito que uma das coisas mais importantes da vida é as conexões com pessoas, os relacionamentos, esse ser humano de verdade, de se ver no outro, de entender que fazemos parte de uma unidade, de estarmos juntos, de dependência de estarmos juntos. A gente levou isso para os negócios. Então a gente no mercado digital, que tem crescido muito o empreendedorismo, a própria venda e a disseminação de conteúdo, a gente acredita muito que foi por conta dos relacionamentos, foi por conta das amizades, foi por conta das conexões, das pontes que foram criadas. E eu, há uns 4 anos atrás, comecei essa vida, eu nem sabia o que era, eu sempre fui proativo em fazer, então às vezes as pessoas fazem e não entendem e não sabem o que fazem. Então, nem imagino, não, eu só indiquei, eu só apresentei uma pessoa. Você está fazendo parte para que outras vidas sejam alcançadas, outros negócios sejam criados, casamentos, novas amizades. Isso impacta em médio, curto até, em médio e longo prazo, de uma mudança total de história, de uma mudança total de vida. E as pessoas não se atentaram para isso. E quando eu comecei a fazer isso, há uns 3 anos e poucos atrás, que eu me dei conta, foi um palestrante muito famoso no Brasil, ele precisava conhecer alguém e minha amiga estava na palestra dele. Ou seja, eu nunca ia ter acesso a ele. Minha amiga falou assim, eu sei quem pode te apresentar uma pessoa, porque ela já entendia que eu fazia isso. Sim. O Sidney, ele mora em Goiânia, eu estava em Goiânia nessa época, e ele falou, anotou o número e fala para ele me chamar. Eu chamei, ele me contou por quê. E eu vim para São Paulo, fui lá para São Paulo para apresentar para ele uma pessoa. E no dia eu já me conectei com várias pessoas. No dia, um amigo que eu ajudava lá no interior, lá em Pitangueiras, quando eu tinha loja de açaí. Ele falou, nossa, Sidney, você está aqui já me validando ali. Aí ele falou, você conhece o Sidney? Esse palestrante falou, era o Paulo Vieira. Ele falou, conheço, o Sidney ajuda as pessoas lá, ele apresenta as pessoas, ele já falou o que eu fazia. E aí o Paulo Vieira ficou surpreso, e aí a gente foi numa luta, foi uma história linda lá de contar, foi no dia que eu vi o Cafu do lado de fora, sabe esse lance de servir, de querer não deixar a pessoa desamparada, a pessoa perdida, a pessoa de repente está precisando de algo, e a gente pode fazer isso a todo momento, sendo proativo, entendendo a necessidade e a dor do outro. E aí eu olhei, o Cafu estava do lado de fora, eu não tinha o ingresso para entrar, eu tinha um ingresso de arquibancada, na verdade, que um amigo me deu. Eu comecei, aí eu fui lá e falei, cara, o que você está fazendo aqui? Eu já conheci ele da televisão, ele falou, estou esperando um convite, que eles me convidaram. E eu peguei e falei, não, peraí que eu vou lá agilizar isso. Eu falei, pô, pentacampeão tá aqui, né? E aí eu fui lá, chamei, aí entrei com ele, e ele ficou parado num canto e o pessoal do UFC estava do outro lado. Eu falei assim, pô, não posso deixar eles, eu tenho que falar que o Cafu chegou. Aí eu fui lá, falei com o Minotauro que o Cafu tinha chegado, aí o Minotauro falou, traz ele lá pra mim, peguei na mão dele, saí no meio da celebridade e tudo, e era um menino do interior. E nisso, na hora que ele saiu, eu falei para ele dar uma entrevista, falei se ele podia dar uma entrevista, estava quase assessorando ele. E aí o Minotauro pegou e falou assim, cara, leva ele para sentar no octódromo junto comigo. Aí foram lá, colocaram uma pulseira VIP em mim,
Aí eu já entrei para dentro da sala, apresentei ele também pro irmão do Minotauro, que é o Minotouro, que aí minha história começou. Eu apresentei, eu tinha tomado café de manhã com o Paulo Vieira, o Minotouro pegou, eu fiz algumas perguntas para ele, se ele estava palestrando e tal. Ele falou, não, eu quero entrar nesse mundo de palestra e tal. Eu falei assim, cara, você conhece o Paulo Vieira? Ele falou, nossa, eu queria conhecer ele. Ele tem um livro, Poder da Ação, não sei o que eu falei, eu posso te apresentar. Eu tinha acabado de tomar café com ele. Tomei café. Sério? Não, eu tomei café com ele hoje cedo, peraí. O Paulo Vieira, aí mandei uma mensagem, quer conhecer o Minotouro? Preciso te apresentar uma pessoa e tal. Usei o meu jeito. E aí ele falou que sim, e aí marcamos o encontro para o final da luta. Era dia 27 de outubro de 2017. Era uma luta do Lyoto Machida. Essa semana eu estava contando isso lá no meu escritório. E aí, ali tudo mudou, porque eu morava em Goiânia e só tinha ido para apresentar uma pessoa para ele. E aí a gente se encontrou no hotel e o Paulo Vieira me chamou para jantar. E ele falou, cara, como que você fez isso? Você veio, você só ia me apresentar uma pessoa, você falou que não é de São Paulo, aí no meio do café tinha uma pessoa que te conhecia, aí você estava na luta, que você não tinha ingresso, e aí você me apresentou o Minotouro e falou, conta pra mim o que aconteceu. Aí eu falei ainda que tinha conhecido o Cafu, que tinha apresentado ele e tal. Ele falou, cara, você sabe o que é RP? E aí eu enchi o peito, porque eu sou do interior de São Paulo, eu morei muito tempo. Nasci em Belo Horizonte, mas morei muito tempo no interior de São Paulo, numa cidade chamada Pitangueiras, do lado de Ribeirão Preto. Eu falei, RP? Ribeirão Preto. Aí ele riu, não, RP. Eu falei, Ribeirão Preto. Eu insisti, aí eles riram na minha cara. Eu falei, Relações Públicas. Eu falei, cara, eu já ouvi falar de alguma coisa disso. Ele falou, cara, você nasceu com esse dom, você precisa conectar as pessoas, mas como que você faz? Você já faz isso há muito tempo? Eu falei, só enxergo necessidade e imagino, sou comunicativo. Contei um pouco da minha história da infância, que eu viajava para visitar meu pai, que era separado da minha mãe, e aí eu tinha que viajar de ônibus sozinho, e minha mãe me ensinava o contrário do que as mães ensinam hoje para os filhos. Não fale com estranhos, não fale com estranhos. Então a pessoa cresce com uma crença, com um bloqueio de se relacionar. E minha mãe era o contrário, mas também por um motivo de sobrevivência, de proteção. Ela falou assim, você tem que chegar no ônibus, você já tem que falar com o motorista, já tem que... A pessoa que está do seu lado, você já fala que vai para... Conversa. Aí até um livro que eu vou lançar fala, minha mãe disse, fale com estranhos. Que é o contrário do que as mães ensinam, né? E aí nisso, hoje eu sou amigo de muitos motoristas de ônibus da empresa Presidente Gardenia lá de E me fala, hoje tu palestra, tu traz esse tema. Não, porque agora eu tô me identificando, porque eu gosto mas talvez não tenha uma... Tenho certeza. Muita gente que é comunicativa, ainda mais vocês que trabalham em rádio. Pois é. Precisa se comunicar, precisa... Igual eu cheguei aqui, vocês fizeram o que eu faço. Sim. E aí, senta aí, de onde você é? De Alphaville, legal. E aí, você veio para falar amanhã? Eu falei, não, eu vou conectar as pessoas, eu conecto. Então. Pô, vamos fazer aquilo. E eu sou desse jeito, exatamente. Só que eu comecei a fazer isso... Mas tem um problema, né? Até eu queria ver contigo, porque tem pessoas que são mais retraídas para que tu consiga romper, né? Porque tu pode ter essa liberdade de chegar e falar com a pessoa, mas ela talvez tenha aquele limitador, né? Aquela barreira. Poxa, eu não vou falar com isso, nem conheço quem é essa pessoa. Aí existe alguns... Eu estou desenvolvendo algumas coisas, não um método. Porque cada pessoa é diferente, igual você falou, tem gente que já é receptivo, tem gente que não, talvez por um bloqueio da infância. E eu comecei a perceber isso, e do que eu tenho feito, tem uma pessoa escrevendo alguns métodos, algumas metodologias. Por isso que hoje eu falo um pouco em alguns lugares, tenho mentoria, tenho cursos e tal. Existe um jeito de você desarmar a pessoa, porque na maioria das vezes isso é muito comum, que você disse. É muito comum mesmo, muito comum. As pessoas já ficam com medo porque já foram passadas para trás, porque já foram traídas. Sim. Por conta da infância. E aí, quando as pessoas vai se relacionar, vai se apresentar ou vai chegar em você, o que acontece? Ela já fica retraída, já não quer, já vai olhar primeiro. Quero ver, quero sentir.
E aí tem um jeito de desarmar a pessoa, que é você chegando e servindo a pessoa naquilo que ela acredita, naquilo que ela faz, naquilo que ela é, no mundo dela. Talvez as pessoas não percebam que elas já chegam querendo falar delas mesmas. E o que importa para outra pessoa que você quer se relacionar é ela, por enquanto. Tipo, eu estou no meu mundo. Então entra no mundo dela. Eu comecei a entrar no mundo dessas pessoas em uma larga escala. Eu comecei a ajudar pessoas enxergando necessidades. Por exemplo, no marketing digital, hoje a onda, não é nem que a onda, o mundo está caminhando para automação, para escala, para inovação. O digital tem tomado grandes proporções. Sim. E tem muita gente que tem dificuldade. Como eu conhecia o mercado digital, conhecia a galera do mercado digital, eu comecei a pegar gente que era do off e falei assim, cara, eu preciso te apresentar uma pessoa. Inclusive algumas pessoas estão aqui, o Kaiser, o Pablo, o Thiago Fonseca, eu falei assim, não, eu preciso te apresentar esses caras, eles entendem do mercado digital, você precisa conhecer eles. Você que quer entrar no mercado digital, você precisa fazer isso. Quando eu comecei a fazer isso, essas pessoas que eram offs começaram a crescer no mercado digital, crescer muito. E aí começou a falar que eu que tinha conectado, que eu que tinha feito, que eu que tinha falado. E aí surgiu o Sidney Conexão. Esse é o Sidney Conexão. Onde que o pessoal pode te encontrar aí, através de que rede hoje tu responde? Até mesmo para que surjam convites, né? Para palestras total. E tudo mais. Na verdade, hoje o meu principal meio de comunicação, de conteúdo, onde eu posto todos os dias, é o Instagram, é @Sidney Conexão. Foi lá que eu falo muito disso, né? E foi onde eu percebi que a minha vida começou a mudar e talvez você que vai entrar já faz isso, já entende, já apresenta as pessoas, já conecta com as pessoas e ainda não sabe o quão valioso isso é e o quanto pode transformar a sua vida, a sua história e a história de outras pessoas, porque muitas pessoas têm sido transformadas através de aprender a se relacionar e entender a importância das conexões e das conexões com pessoas que fazem sentido para a vida delas, que vão poder acrescentar na vida delas e a gente, umas nas outras, e tendo esse mundo de possibilidades, de unidade, entendendo que os negócios são feitos por pessoas e não por coisas. É um pouco disso. Que legal, hein? Que bate-papo. Então segue lá, Sidney Conexões. Isso. Né? Obrigado por esse momento com a gente, direto de Gramado, aqui na conferência Respire. A gente teve essa oportunidade, né, de fazer essa conexão e de trazer um assunto bem legal para vocês. Continuem acompanhando aí no Felicidade FM Web. Prazer.